prova, vou deixar, claro. Deixa eu pensar, né? Olha, é difícil fazer uma reta, tá? A reta tu deixa por minha conta, tá? Se não tiver reta na prova, vai anular a questão. Você não escutei isso, eu comi merda hoje de manhã. Tô tendo alucinações auditivas. Pelo amado Deus. Que Deus existe e proteja, que senão vai dar problema. Meu Deus, sim. Vamos, página 29. Ai, 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 meu pâncreas. Página 29. A reta é por minha conta. Dados. Conjunto A, 1, 2, 3. Conjunto B, 4, 5, 6, 7, 8. Considere a função f de A em B, definida por f de x igual a x mais 3. Representou até no diagrama de Venn, não pode ser mais fácil que isso. 1, 2 e 3. Conjunto A, conjunto B. 4, 5, 6, 7 e 8. O 1 deu 4, claro, né? Somou 3. Pô, que óbvio essa representação. E ele ainda foi lá e circulou essa galerinha especial ali. Pintou de azulzinho. O conjunto é denominado domínio da função, indicado por D. Domínio de uma função é o conjunto de saída. Revisão, na verdade, né? No exemplo, o domínio é 1, 2, 3. Estás brincando? Considerando a função de A e B, conjunto B é denominado contradomínio. Falei sobre domínio e contradomínio? Não falei para vocês disso ainda? Falei? Rapidamente, pelo menos, né? Então, domínio são os números que eu uso para colocar no x da função e calcular uma resposta. As respostas que eu calculo estão dentro de um conjunto chamado contradomínio. Se esse é o domínio, o cara que está contra ele é o contradomínio. Putz, que justo o nome. Só que dentro do contradomínio tem uns caras que estão relacionados com os elementos do domínio. Esses caras ganham um nome especial de imagem. Então tu tem que saber o que é o conjunto domínio, o que é o conjunto contradomínio e o que é a imagem. Tem que saber isso. É um detalhezinho. Eu não vou ficar lendo esse negócio aqui porque é ridículo ficar lendo, teoricamente tu leu. Eu vou direto por troca de ideias. Ele faz um comentário interessante, só que vale a pena. O subconjunto B, formado pelos elementos 4, 5 e 6, chamou de B isso aqui, é a imagem da função. E ele fala, a imagem da função está contida no contradomínio. Isso sempre vai ter que ser respeitado. Sempre, senão não é uma função. Se a imagem da função não está dentro do contradomínio, então nem é função. É obrigatório aquilo acontecer. Ele fez esse comentário e troca de ideias é o que me importa. Então tu vê, né, cara? A gente já tinha rapidamente falado que era domínio, contradomínio e imagem. Eu vou te confessar, cara, que demorou 1 ano e pouco para isso entrar na minha mente. Eu decorei, como tu sabe, né? Ia lá na prova, acertava. Mas eu não sabia o significado no meu coração, assim, de domínio, contradomínio e imagem. Demorou alguns anos para aquilo se sedimentar na minha mente, eu acordar sabendo, eu sei que é domínio. Eu sei que é imagem e sei que é contradomínio. Se alguém quiser saber, eu explico. Demorou, certo? Isso acontecer. Mas na decoradinha foi, tá, domínio é o númerozinho que sai. Contradomínio é na chegada. E imagem é a galera do contradomínio que tem amiguinho na saída. Tudo bem. Mas olha só como na hora de calcular a coisa fica um pouco diferente. Troca de ideias. O domínio D é um conjunto formado por todos os valores possíveis da variável independente x para que a relação A em B seja uma função. Qual é o domínio de cada uma das funções? Então tu vê, ó, essa função aqui, ó. Considerando que o conjunto de chegada B sejam números reais, tá? Ele falou, ó, o número B, o conjunto de chegada são os reais. Eu te pergunto, quais são os valores que eu posso colocar em x para a resposta dar um número real? Qualquer maldito número tu pode colocar aqui. Multiplicar por 2 e subtrair 9 não vai torná-lo um número imaginário. Então, é verdade, todos os números reais podem ser colocados no lugar do x, que a resposta fica dentro dos reais. O domínio é os reais. Depois que eu terminar de analisar contigo, eu vou te dar a dica final. B. F de x é igual a menos 3x mais 2. Mas o autor dessa função pede o seguinte, ó, eu quero que x
seja maior que 1, menor ou igual a 12. Peraí, mas domínio não são os valores de x? O dono da função, o criador dela, não está dizendo que tem que obedecer isso? Então, oh meu Deus, qual é o domínio? O domínio é o que o dono dela diz para obedecer. Porque se não tivesse isso aqui, se eu sei que a resposta é o número real, o domínio continua sendo os reais. Mas se o sujeito que fabricou a equação diz que ela só vai funcionar nesse intervalo, então eu digo, então tudo bem, senhor, o domínio da sua função é x pertencente aos reais, desde que x esteja entre 1 e 12. Era 12 ou era 1,2? 12. Estranho isso, né? Não entendi essa história, professor. Vou tentar ambientar para te ver. Vamos supor que isso aqui, eu estou pensando exclusivamente em matemática, sem aplicação física prática nenhuma. E criei uma equação para a gente trabalhar. Uma equação que eu chutei lá, meu filho fez 2 anos ontem, vamos supor, e a minha filha, minha outra filha morreu aos 9 anos. Aí eu coloquei aqui, menos 9 anos. Viu que trágico? É bem trágico. Perder o filho deturpa, né? Deixa a pessoa totalmente difícil de levar a vida. É uma coisa terrível. Não sei falar isso. Então 2x menos 9. 2x menos 9. Uma função que veio da onde? Da minha mente, do meu passado. Eu criei ela tolamente. E eu digo, eu estou trabalhando com os números? Então qual é a restrição para o x? Nenhuma. Qualquer maldito número dos reais que eu colocar ali, eu consigo fazer a conta e acho a resposta nos reais. Porém, imaginem vocês que a pessoa que criou essa função, ela estava mapeando alguma coisa. Mapeando o que, professor? Deixa eu pensar. Se eu botar 1 aqui, dá menos 3, dá menos 1. E se eu botar 12, menos 36, menos 34. Esse cara foi para a Antártida e ficou numa expedição. E ele acompanhou a temperatura ao longo de um dia. E a temperatura foi de menos 1 até menos 34 graus. Menos 1 ao meio-dia e menos 34 graus às 3 da madrugada. Aí ele percebeu que a temperatura variou linearmente naquele dia. Ele foi lá, fez o estudo. Quando ele foi fazer um documento para mostrar como é que a temperatura variou naquele dia, ele vai montar essa equação. Só que essa equação que ele montou naquele dia para aquele acompanhamento de temperatura só foi válida para a faixa de menos 1 até menos 34. Então a função que ele desenhou só é verdadeira para x maior que 1 e menor ou igual a 12. Vou te provar. Botando 1 ali dá menos 1. Se ele botasse um número menor que 1, certo? Ia dar maior o resultado. Então não é legal. E se eu botar 12, dá menos 34. Se eu botar um valor maior que 12, dá um valor menor que menos 34. E essa temperatura não aconteceu naquele dia. Tu viu a diferença? Uma equação que foi criada do nada, sem nenhuma explicação física. Foi um exercício matemático. O domínio acabou sendo os reais. A outra função foi montada na prática, na vida real, para representar um fenômeno físico. Aí eu tive que restringir o domínio para ela ser realista. Porque se eu não aviso isso no documento que eu estou fazendo lá, já que eu sou militar, estou na Antártida fazendo um trabalho climatológico, se eu não coloco isso aqui, o meu supervisor vai perguntar assim, ô soldado raso, isso aqui é a temperatura do dia? Sim, senhor. Então, peraí, quer dizer que quando x é 20, dá menos 60, mais 2, então foi menos 58, seu animal? Foi? Pá! Foi menos 58 de temperatura ontem? Eu sei que não foi. Eu sei que a mínima ontem foi menos 34. Como é que tu me apresenta uma equação que representa uma temperatura que não existiu ontem? Vai passar mais um mês na Antártida. Ou seja, uma tem representação no dia a dia. Eu tive que restringir o domínio. A outra não. A outra era um exercício matemático, não teve restrição. Questão C. F de x é raiz de x. Opa! Que ideia era aquela de números imaginários mesmo? Raiz de menos 1 não existia até o Bombelli ter uma grande sacada e chamar de I.
a unidade dos números imaginários. Então, uma possibilidade para o número não ser real é quando aparece i, ou seja, a raiz de índice par de um número negativo. Isso aqui pode dar um número imaginário? Não, porque nós estamos trabalhando com os... Para que essa conta não dê um número imaginário, tu vai ter que restringir os valores de x. Quais são os valores admissíveis? 0, 0, 1, 2. mas entre o 0 e o 1, então x maior ou igual a 0. 0 pode. Raiz de 0 é 0. 0,00001 pode. E qualquer número maior que 0 pode. Agora, menos 0,0001 já não pode. Tu vê, essa restrição ocorreu não foi pela prática. Foi porque o cara me falou que era números reais a resposta que ele queria. Se ele fala que ele quer números imaginários, como é que é o novo domínio? Já mudou o domínio, cara? Qual seria o domínio se ele quer a resposta a um número imaginário? Ele só aceita imaginário. X menor que 0. X pertencente aos reais, tal que x menor que 0. Tu vê, o domínio da função, boa noite, depende de que respostas que eu quero para ela. Quando o B, o conjunto contra domínio, o conjunto de chegada, era os reais, a resposta ficou assim, ó. Quando eu troquei para imaginários, o domínio mudou para isso, ó. Mudou, foi justamente para o oposto. Ou para a diferença. Interessante. Deixa eu terminar isso aqui. Vou terminar essa partezinha aqui ao menos. Letra E. Aliás, letra D. Ó, se o cara entendeu a letra C, ele faz a letra D com tranquilidade. Raiz de 2x menos 8. Oi. Existe raiz quadrada de número com vírgula? Raiz de 1,44 é 1,2. Raiz de 0,25 é 0,5. Tu já fez várias delas, já fez. Não, mas é isso aí, tem que perguntar, tá? A tua participação foi boa. Não se ofenda também ao meu jeito de responder, não. Eu adorei a tua pergunta, foi bom, ajudou bastante. Beleza? Olha só, quando a gente discutiu, o amigo já foi lá e pau, matou a questão. O que eu tenho que obedecer para a resposta estar dentro dos reais? Aquela coisa toda tem que ser maior ou igual a 0. Aí tu resolve em equaçãozinha, que é uma coisa que você já deve ter visto algumas vezes. Sempre lembrando, né, cara? O certo, ontem tu vê, o meu guri, como eu gosto de matemática, né? Em criança sempre é muito curiosa, quando tu tem paciência, tu já vai estimulando a criança a raciocinar desde novinha. E desde que o Caio ainda nem sabe o que é uma equação, eu já tento mostrar para ele algumas noções básicas de matemática. E agora que ele está no 7º ano, né? Está começando aquela hora do menos passa, está multiplicando passa. E eu insisto para ele, filho, toma cuidado, não vire um zumbi. Não vire um zumbi, eu falo para ele. Porque tu ser um zumbi é muito triste, cara. Tu agir mecanicamente sem entender o que está se passando à tua volta, entender um pouquinho melhor a vida e a natureza. Uma desigualdade está dizendo que o lado esquerdo, nesse caso, é maior ou igual ao lado. E assim como as igualdades, as desigualdades só tem uma regra. Uma única regra, que não é mais passa menos, menos passa mais, multiplica, divide, multiplica ao quadrado raiz. Não, porque essas regras é uma doença que os professores de matemática criaram para enganar as criancinhas indefesas. A única verdade, a única regra que tens que entender que é tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro, porque aí a coisa se mantém do jeito que ela era. Assim eu não estou alterando a coisa que me deram, só estou modificando a sua aparência. E o menos 8, eu odeio o menos 8, eu queria que ele sumisse, porque eu quero achar o valor de x. Qual é o contrário de subtrair 8? Somar 8. Somar 8 sempre em ambos os lados. Assim eu fico com 2x maior ou igual a 8. E aí o professor, com raiva da criança que está preguiçosa para pensar, acreditando que ela não tem condição de entender que a verdade, o que a gente acabou de fazer, ela mente para a criancinha falando, criancinha, o menos passa mais. É mentira. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Por que não estar consciente, né? Tá multiplicando e depois para com isso.
Qual é o contrário de multiplicar por 2? Dividir. Se eu divido à esquerda para a coisa se manter do jeito que era, eu divido... Putz, aí a coisa não muda. Como é lógico? Como é lógico? 2x dividido para 2, x é maior ou igual, 8 dividido para 2, dá a sensação de que estava multiplicando, passou dividindo, mas não é. Eu te falo isso porque se tu só decora e não entende, tu erra, eu te faço errar na prova, certo? Aliás, é uma boa oportunidade, a próxima prova eu vou te mostrar, vou botar uma conta para fazer lá, que quem faz do jeito menos, mais, multiplicando, divide, vai errar. E quem sabe matemática básica de verdade vai acertar, certo? Então fiquem ligados, meus queridos. Professor, eu fiz menos passar mais, está multiplicando, dividindo. Tudo bem, só que se eu quiser fazer tudo errado, está na minha mão, beleza? Futuramente eu vou te mostrar isso. Fiquem ligados, eu não quero te sacanear, eu só quero te ensinar matemática ultra, super, mega, plus, básica. Só que de verdade, sem decorar idiota para tu não virar zumbi. Zumbi é uma coisa triste, zumbi ganha mal. Então, ó, D é igual, x pertencente aos reais, tá o quê? X é maior ou igual a 4. Quando tu estiver bem consciente da verdade matemática, nós faremos mais mesmo, multiplicando de vídeo, rapidinho, entendeu? Ainda mais na física. Vou dando aula de física, não vou ficar te lembrando da matemática básica, né? Eu quero agilidade. Mas eu ainda vou gastar mais alguma, te dar mais algumas chances de entender esta obviedade. Eu te falo assim, né? Obviedade, mas só foi na faculdade que eu aprendi isso, tá? E meu chão caiu quando me falaram isso. Por isso que eu te falo antes. Quando me falaram que era mentira, toda a matemática que eu sabia, eu fiquei tão magoado. Meu Deus, que tristeza.